Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhoso. E eu estou aqui para continuarmos a nossa aula sobre sujeito. Nós já falamos da identificação do sujeito, nós estávamos falando dos tipos de sujeito, já falamos dos sujeitos expressos, que são sujeitos simples e composto, sujeitos não expressos, que são sujeito elíptico, indeterminado, e agora estamos falando da oração sem sujeito. Aliás, a gente começou a falar da oração sem sujeito. Para falar delas, a gente tem de falar dos verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito, e por não admitirem sujeito, eles só podem ficar no singular. O primeiro sobre o qual falamos é o verbo que indica fenômeno da natureza. E a gente fechou a aula passada discutindo quais seriam essas circunstâncias de fenômenos da natureza. Vamos além? Vamos além. Vem cá comigo na tela mais uma vez. Porque quando falamos desses verbos impessoais, o que mais cai disparado, 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 disparado. 2 é o verbo haver. Esse aqui é o que mais cai, tá? Esse aqui é o que mais cai. Tudo bem? Agora, em que circunstâncias o verbo haver é considerado verbo impessoal? Primeiro, quando ele tem o sentido de. Sentido de existir, sentido de ocorrer, sentido de acontecer. Legal? Que mais que pode ser o verbo haver impessoal? Quando o verbo haver indicar tempo transcorrido. Tempo transcorrido. Ok? Ok. Vejamos como é que funciona esse pagode. Olha lá. Exemplo 14. Havia plantas na varanda. Queridos, quando eu falo havia plantas na varanda, esse meu verbo aqui, sem dúvida alguma, ele tem o sentido de existir, né? Existiam plantas na varanda. É o verbo haver com o sentido de existir. E como ele tem o sentido de existir, esse verbo é considerado um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não admite sujeito, ou seja, você está aqui diante de uma oração sem sujeito, beleza? E, por esse motivo, esse verbo só pode ficar no singular. Logo, havia plantas na varanda, gramaticalmente correto. Se a banca, por acaso, sugere para você colocar haviam plantas na varanda, isso é gramaticalmente válido, isso é gramaticalmente correto? Errado, eu não posso fazer esse tipo de construção, beleza? Agora, detalhe importante que você precisa saber desde já. O verbo haver com sentido de existir é verbo impessoal. O verbo haver com sentido de existir é verbo impessoal. Só que o verbo existir é pessoal. Então o que acontece? Se por acaso eu trocar o verbo haver pelo verbo existir, eu estou trocando um verbo que é impessoal por um verbo que é pessoal. E se ele é pessoal, ele passa a ter sujeito. O que eu quero dizer para você em outras palavras? Havia plantas na varanda. Se eu colocar aqui o verbo existir, qual vai ser o resultado? Existiam plantas na varanda. Existiam plantas na varanda. Em que aqui está o verbo existiam e o que existiam? Plantas. Plantas é o sujeito, nesse caso aqui é um sujeito simples. Então entenda o que eu acabei de dizer para você. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, não admite sujeito, só pode ficar no singular. Agora, o verbo existir em si, ele é um verbo pessoal. E por isso ele vai concordar com o sujeito a que se refere. Tudo bem? Beleza? Olha para mim o exemplo 15. Houve acidentes durante o feriado. Esse verbo haver, que está aqui empregado em houve acidentes durante o feriado, ele está empregado com o sentido de ocorrer.
ele está empregado com o sentido de acontecer. Aconteceram acidentes durante o feriado, ocorreram acidentes durante o feriado. Beleza? Isso faz com que esse verbo seja um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito, oração sem sujeito. E por esse motivo, ele só pode ficar no singular. A banca vai sugerir para você trocar esse houve por houveram. Trocar esse houve por houveram. Houveram acidentes durante o feriado. Posso fazer essa troca? Não, porque esse verbo é impessoal. Tudo bem? Agora, assim como eu falei para o verbo existir, o verbo haver com o sentido de ocorrer, com o sentido de acontecer, é verbo impessoal, não admite sujeito, só pode ficar no singular. Mas quando eu emprego os verbos ocorrer ou acontecer, eu estou empregando verbos que são pessoais. Se eles são pessoais, eles admitem sujeito. E se eles admitem sujeito, eles vão concordar com o sujeito a que se referem. Vem cá comigo. Olha só, se eu por acaso quiser empregar o verbo ocorrer ou o verbo acontecer, o resultado passa a ser esse aqui, ó. Ocorreram, ou então aconteceram, ou se você quiser colocar o existiram, também serve. Existiram acidentes durante o feriado. Beleza? O que ocorreram ou o que aconteceram? Acidentes, sujeito. Então veja que aqui eu tenho a devida concordância verbal. Legal? Aí entra uma parada que você precisa entender com muito carinho, que é quando eu tenho locuções verbais. Veja que nos exemplos 14 e 15 havia, houve. Agora nos exemplos 16 e 17, deve haver, pode haver. Eu não estou trabalhando mais com o verbo só, estou trabalhando com as locuções verbais. A gente começou a falar de locuções verbais lá na aula de morfologia, quando a gente falou das locuções, só que eu deixei claro para você que a gente iria mais a fundo nas locuções agora, na aula de sujeito, porque agora a gente vai precisar mais desse assunto. Vem cá comigo na tela, por gentileza. Porque olha só, quando a gente fala de locução verbal, você precisa saber que estamos diante de uma realidade em que nós temos dois verbos que são equivalentes a um só, beleza? Ou seja, dois verbos que são equivalentes a um só, dois verbos que representam uma mesma oração, beleza? Quando eu falo para você de uma locução verbal, eu falo de uma estrutura que é marcada pela presença de um verbo chamado de verbo auxiliar, beleza? Seguido de um verbo chamado de verbo principal. Numa locução verbal, cada verbo tem a sua finalidade. O verbo auxiliar tem como principal finalidade a concordância. Concordância verbal, né? Concordância verbal que se estabelece entre quem e quem? Sujeito e verbo. Lembre-se disso. Verbo auxiliar, concordância. E essa concordância, sujeito e verbo. Tudo bem? Vem cá comigo. Quando eu falo dos verbos auxiliares, é importante você saber quais são os principais. Quais são os principais verbos auxiliares da língua portuguesa? Ser, estar. E quando eu começo a falar essa listinha do ser, estar, as pessoas do outro lado costumam falar ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer. Não! Essa lista, ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, é lista de verbos de estado. Eu não estou aqui falando de verbos de estado, estou falando de verbos auxiliares. E eu já estou falando para você isso desde já, por quê? Porque lá na frente eu vou precisar que você saiba quais são os verbos de estado. Agora são os auxiliares. Quais são os principais auxiliares da língua portuguesa? Ser, estar,
ter, haver, ir, dever, poder. Beleza? Esses aqui são os principais auxiliares. Elias, são todos? Não, acabei de colocar os principais. Beleza? Os principais. São os que mais vão aparecer quando a gente fala de verbo auxiliar. Tudo bem? Beleza? Quando a gente fala do verbo principal, a gente fala de uma outra parte da locução verbal que tem o papel de carregar o significado da locução. O significado da locução. Ele é o principal. A ideia da locução está no principal. Quando eu falo assim, ó, eu vou caminhar na praia, o que importa, a ideia principal é caminhar, beleza? Quando eu falo, estou comendo arroz, a ideia principal é de comer, é o principal, tudo bem? Quando eu falo para você assim, ó, eu tenho trabalhado demais, a ideia principal é do trabalhar, tudo bem? Então a ideia principal, o significado principal da locução tá ali no verbo principal, beleza? O verbo principal, ele vai aparecer para você sempre em uma das formas nominais do verbo. Em uma das formas nominais do verbo. E quando a gente fala em formas nominais do verbo, as pessoas costumam se assustar. O que significa, Elias, forma nominal do verbo? Forma nominal do verbo significa infinitivo, particípio, gerúndio. Isso é forma nominal do verbo, beleza? Infinitivo, quando o verbo termina em AR, quando o verbo termina em ER, quando o verbo termina em IR. E a gente ainda tem o caso do verbo por, né, que também é terminado em OR, beleza? Segue comigo, olha só, particípio, quando o verbo é terminado em ado ou quando o verbo é terminado em ido, tudo bem? Gerúndio, quando o verbo é terminado em NDO. Beleza? Então, olha só, o que a gente tem por resultado? Infinitivo. AR, ER, IR. Cantar, correr, partir. Particípio. Cantado, corrido, partido. Gerúndio. Cantando, correndo, partindo. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a estrutura de uma locução verbal. E aí eu te mostro o seguinte. Vem cá. Quando, na língua portuguesa, eu pego uma sentença como eu vou trabalhar amanhã. Eu vou trabalhar amanhã? Quem é que vai trabalhar amanhã? Eu. Esse é o meu sujeito. Veja que eu tenho uma locução verbal, tá aqui o verbo auxiliar, tá aqui o verbo principal. Tudo bem? Beleza? Tá aqui a minha locução verbal marcada. Se por acaso eu troco esse sujeito eu por nós, qual vai ser o resultado? Nós vamos trabalhar amanhã. Nós vamos trabalhar amanhã. Veja que aqui está o sujeito, aqui está o verbo auxiliar, aqui está o verbo principal, só que só quem sofreu mudança foi quem? O auxiliar. É por isso que é tão importante você saber isso que eu estou te falando. Quando eu falo em locução verbal, eu falo que o verbo auxiliar carrega a missão de concordância, ou seja, é ele que vai fazer essa flexão que aqui aparece. Tudo bem? Só lá na frente, quando a gente for falar de voz passiva, a gente vai falar de voz passiva junto com as funções do se, que a gente vai falar de voz passiva, e uma das formas de voz passiva, que é feita por meio de uma locução verbal, ela vai ter flexão tanto no auxiliar quanto no principal. Tudo bem? Ela vai ter flexão tanto no auxiliar quanto no principal. Mas, via de regra, flexão só no auxiliar, principal se mantém intacto. Tudo bem? Beleza?
Por que isso é tão importante? Porque olha só o que a gente tem aqui. Deve haver plantas na varanda e pode haver acidentes no feriado. Queridos, o que eu tenho aqui para observar? Primeiro, nos dois casos, estamos trabalhando com locuções verbais. Nos dois casos, estamos trabalhando com locuções verbais. Em que eu tenho o verbo auxiliar dever com o verbo principal poder, haver. O verbo auxiliar dever, o verbo principal, o verbo auxiliar dever, o verbo principal haver. No segundo caso, eu tenho o verbo auxiliar poder e o verbo principal haver. Tudo bem? O que eu preciso observar aqui? Primeiro passo, meus amigos. Aqui está o verbo haver. Aqui está o verbo haver. Ele é auxiliar ou ele é principal? Ele é principal. Se ele é principal, vê qual é o sentido dele. Deve haver plantas na varanda. Uai, se deve haver plantas na varanda é porque deve o quê? Existir plantas na varanda. É ou não é? Se pode haver acidentes durante o feriado, é porque podem ocorrer ou podem acontecer acidentes no feriado. Queridos, eu falei para você, que o verbo principal é que carrega o significado da locução. O significado da locução, ele está no principal. O principal é o verbo haver, com o sentido de existir, ocorrer, acontecer. E se o principal é impessoal, queridos, se o principal é impessoal, isso é sinal, ele é o principal, de que a locução toda é impessoal. O que acontece aqui é que o impessoal não é só o haver. O impessoal é deve haver. O impessoal não é só o haver. O impessoal é pode haver. Beleza? Do mesmo jeito que não havia sujeito aqui, não há sujeito aqui. É isso que eu estou querendo comentar com você. Eu continuo tendo uma estrutura impessoal. Vou até colocar para você aqui, ó, a locução é impessoal. Se a locução é impessoal, continua sendo oração sem sujeito. E por isso, só no singular. Só no singular. Só que quando eu falo de locução verbal, quem é que varia singular ou plural? Quem varia é o auxiliar. Então, se por acaso o examinador virar para você e falar assim, eu posso trocar deve por devem, eu posso trocar pode por podem. Posso fazer essa troca? Jamais. Beleza? Porque se o verbo principal é impessoal, a locução toda é impessoal. Se o verbo principal é impessoal, a locução toda é impessoal. E aí, como a locução toda é impessoal, o auxiliar vai ficar no singular. Tudo bem? Agora, se por acaso eu colocasse o verbo existir, aí a situação é diferente, né? Se eu colocasse o verbo existir, a situação seria devem existir plantas. Se eu colocasse o verbo ocorrer ou o verbo acontecer, o resultado seria devem acontecer acidentes, em que plantas e acidentes seria o sujeito, e como esse sujeito é plural, o auxiliar vai para o plural. Tudo bem, galera? Beleza? Bom demais? Então você tem que se ligar. Quando eu tenho uma locução verbal em que o verbo principal é impessoal, a locução toda é impessoal e o auxiliar tem que ficar no singular. Beleza? Agora, se você reparou bem, vem cá. Quando eu falei para você dos principais verbos impessoais, quando eu estava falando para você das locuções verbais, olha quem apareceu na lista de verbos auxiliares. O verbo haver, beleza? O verbo haver, ele aparece para você na lista de verbos auxiliares. Ali atrás, a gente falou de quando o verbo haver não é o verbo auxiliar, e sim o verbo principal. Quando ele é principal,
eu vou verificar o sentido dele. O sentido dele é impessoal, o sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou o sentido de tempo transcorrido. Deve haver 10 anos que não vejo minha mãe. Deve haver 10 anos, tempo transcorrido, beleza? Agora, ele pode ser auxiliar. E aí, quando ele é auxiliar, o papo é outro, porque quando ele é auxiliar, existe outro verbo para ser o principal. Chega aqui comigo na tela, por favor. Olha só, eu digo para você assim, ó. A criança havia brincado no parque. Presta atenção aqui, ó, ser humano, espírito de luz. A criança havia brincado no parque, tá aqui minha locução verbal. O verbo haver é meu verbo auxiliar, o meu verbo brincado é meu verbo principal. Tudo bem? Note, se o verbo principal agora é brincado, a ideia principal é do verbo brincar. A criança havia brincado no parque, a criança brincara no parque. Tudo bem? Quem é o sujeito desta bagaça? A criança. Sujeito. Ah, Elias, então nem todo verbo haver vai ser impessoal? Ah, agora você está entendendo. Agora você está entendendo. Esse verbo haver aqui, ele não é impessoal, não. Até porque o sujeito dele bem aqui, beleza? Olha o sujeito dele bem aqui. Agora, preste atenção. Preste atenção. Se eu troco a criança por as crianças. As crianças. Qual vai ser o meu resultado? As crianças haviam brincado no parque. Isso é importante você saber para você não ficar pensando que todo verbo haver fica no singular. Não, ele pode ir para o plural, beleza? Olha aqui, ele verbo auxiliar, verbo principal. O sujeito é as crianças. Esse sujeito é plural, por isso o verbo haviam está no plural para fazer a concordância. Tudo bem? O verbo haver ele pode ser flexionado no plural, sim. Só que, quando ele é verbo que indica o sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou então quando ele tem a ideia de tempo transcorrido, aí ele é impessoal, não admite sujeito, só pode ficar no singular. Tudo bem? Chega aqui comigo na tela de novo. Olha só, há 8 meses eles esperam a criança. Veja, há 8 meses, ou seja, 8 meses se passaram. Isso aqui é uma ideia de quê? De tempo transcorrido. A ideia de que o tempo se passou. Beleza? A ideia de que o tempo se passou. Ó, quando eu falo para você indicar tempo transcorrido, é porque eu vou ter uma indicação de tempo clara ali, ó. Clara. Quando eu falo clara, não precisa ser determinada, mas tem que ser clara. Por exemplo, há 8 meses. Há 8 meses. Há alguns meses. Alguns meses é uma especificação de tempo clara, alguns meses, mas ela não é determinada. 8 meses. Tudo bem? Há tempos eu não vejo meu pai. Ideia de tempo transcorrido, ideia de que tempo se passou. Agora, quando eu quero falar de um tempo futuro, aí não é com o verbo haver. Daqui a 8 meses, começo minha dieta. Daqui a 8 meses, aí é daqui a, só que esse a é só o a preposição, sem crase. Daqui a 8 meses. Agora, indicando o tempo transcorrido, como eu coloquei para você aqui, ó, ele também é verbo impessoal. Verbo impessoal. Forma uma oração sem sujeito. Não admite sujeito, só pode ficar no singular. Tudo bem? Aproveitando, vem cá. Quais outros verbos são impessoais? 3. Também é impessoal na língua portuguesa o verbo fazer. Legal? O verbo fazer. Em que condições? O verbo fazer indicando tempo transcorrido. E também quando ele possui uma referência climática.
referência ao tempo. Também é verbo impessoal. Olha lá. Faz 8 meses que eles esperam a criança. Olha aqui o verbo fazer. Tempo transcorrido. Tá bem aqui, ó. Esse meu verbo aqui é verbo impessoal. Não admite sujeito, só pode ficar no singular. Aí a banca vai perguntar o que para você? Se o verbo faz pode ser trocado por fazem para concordar com 8 meses. Fazem 8 meses que eles esperam a criança. Essa troca pode ser feita? Não pode, beleza? Porque o verbo é impessoal. Se ele é impessoal, ele não admite sujeito. Se ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. E também, o verbo fazer, quando indica clima, indicação climática. Veja, ó, faz frio na Holanda, indicando o clima, né? Eu tenho aqui o clima. Faz frio na Holanda. Claríssimo, meus amigos, tudo bem? Esse verbo aqui também é considerado verbo impessoal. Não admite sujeito, por isso só pode ficar no singular. Todos eles são exemplos de oração sem sujeito. Tudo bem, gente? Beleza? Bom demais? Bom demais. Dessa forma, olha só, falamos sobre tipos de sujeito, considerando os expressos, simples e composto, considerando os não expressos, elíptico, oculto, desinеncial e indeterminado, e também a oração sem sujeito, que é o caso dos verbos impessoais, que eu acabei de listar aqui para você. Tudo bem? Só que eu tinha colocado para você lá atrás que quando a gente fala de estudo do sujeito, nós precisamos nos basear num tripé, que é a identificação do sujeito, depois os tipos de sujeito e depois a concordância. Que na verdade, não dá para falar em sujeito sem falar em concordância. A gente já está falando em concordância desde a primeira aula de sujeito. Só que eu quero trazer para você alguns casos específicos de concordância verbal para já incrementar esse seu conhecimento gostoso e vistoso que você esbanja a partir do momento em que você começou este curso de gramática. Tudo bem? Só que isso tudo nós vamos fazer quando? No próximo bloco. Um beijão, até daqui a pouco.